Só um pouquinho, tá? Então, nós estávamos falando do prisma, dos prismas e da pirâmide. Então, esses dois aqui são prismas. Esse é um prisma com base triangular. Esse daqui é um prisma com base hexagonal. Esse daqui é uma pirâmide. Por que ele é uma pirâmide? Porque ele só tem uma base. Esse aqui tem duas, por isso que é prisma. Esse tem duas, por isso que é prisma. Esse só tem uma base, o restante se encontra aqui no vértice. Então, ele é uma pirâmide. Já o próximo exercício é a planificação de uma figura geométrica. Por exemplo, você tem aqui, ó, esse prisma aqui, ó, esse daqui, prisma de base, só um pouquinho. Esse aqui é um prisma. Ó, esse aqui é um prisma que tem uma base triangular, ó, é um triângulo. Se eu abrir esse prisma, recortar aqui em cima e abrir, olha só, ele vai virar 3 retângulos e essa pontinha aqui, se eu abrir, vai formar um triângulo desse lado e um triângulo desse lado. Isso é o que nós chamamos de planificação de uma figura geométrica. E aí, para vocês fazerem esse exercício, o exercício B, a embalagem B e a embalagem C, vocês vão pegar qualquer embalagem na casa de vocês, qualquer uma. Pode ser, por exemplo, uma pasta de dente. A pasta de dente é um prisma, não é? Ela é uma figura tridimensional. Se vocês abrirem aquele retângulo que tem de um lado e retângulo do outro, e abrir, recortar ela e abrir, ela vai formar 4 retângulos grandes, e a lateral vai ser 2 quadrados na pasta de dente. Então, vocês vão escolher qualquer coisa na casa de vocês que seja um prisma, e que aí vocês vão abrir essa caixa e vão desenhar o formato dela. Pode ser uma caixa de pasta de dente. Outra caixa que pode ser, quem pode me dar um exemplo? Caixa de papelão? Isso, mas que que você tem na sua casa que é um prisma? Eu tenho... deixa eu pensar aqui, professor. Ó, já falei o da pasta de dente, que mais? Ninguém consegue pensar um? Calma, professora, calma. Tô na ponta da língua, mas não fala. Ai, como... Vou dar mais um exemplo. O sabão em pó é uma caixa. O sabão em pó é uma caixa que, se você abrir, você vai ter 4 retângulos, 2 maiores e 2 menores, e a lateral também vai ser 2 retângulos. Sabonete. Do sabonete Dove é uma caixinha, né? Se você abrir, você consegue desenhar ela. Então, é isso que vocês vão fazer. Vão pegar uma caixinha, vão abrir e vão planificar essa figura geométrica desse jeito. Não vai desenhar do tamanho da caixinha. Vocês vão olhar e vão imaginar os lados dela e desenhar.
é assim, a gente vai trabalhar mais específico isso nos próximos bimestres e a gente vai montar esses prismas em sala de aula, tá? A gente vai montar alguns tipos de prisma e a gente vai ver bem, vai trabalhar bem essa parte de planificação. Aqui o exercício A, quantos e quais polígonos é possível identificar em cada uma das superfícies da embalagem? Ó, isso é uma figura tridimensional. E uma figura tridimensional, ela é formada por alguns polígonos. Por exemplo, aqui, esse lado da figura tem um retângulo. Do outro lado, se você imaginar, também tem outro retângulo. E na base aqui, também tem um retângulo. Então, ele tem 3, retângulo tem 4 lados, não é isso? É um polígono quadrilátero. Então, ele tem, essa figura aqui tem 3 quadriláteros e tem 2 triângulos, ó. Aqui um triângulo e aqui atrás um triângulo. A figura B tem quantos quadriláteros? A B? A B. Cadê a B? É a pirâmide. É. Ela tem um quadrilátero embaixo, ó. Aqui embaixo. 4, Se você... professor. Não, ela tem um quadrilátero. Um quadrilátero. E triângulos, ela tem quantos? Ela tem 4. 3. 2, 3. E tem um aqui atrás que a gente não vê. Então tem 4 triângulos. 4. Um quadrilátero e 4 triângulos. Agora aqui o prisma de base hexagonal. Quantos quadriláteros tem aqui? Ó, aqui 3. tem 1. Tem 3 desse lado que você enxerga. Mas lá atrás não tem mais 3? Sim, 6, então. Então são 6 quadriláteros. E hexágonos? Hexágonos, 2. 2. Um aqui e outro embaixo. Muito bem, Emily. 2 hexágonos. É isso aí. É 2. Ok? Podemos passar? Ok. Tá. Essa parte aqui, eu vou pular, tá? Para que a gente não pode... Isso aqui vocês podem fazer depois. Pega uma folha e vocês vão seguindo os passos aqui. E aí, com essa, vocês vão ver que com figuras geométricas, no final, vocês depois fazendo a carinha, vão ter vários polígonos dentro desse desenho aqui, tá? E aí vocês podem responder. Mas deve ser legal. Eu não cheguei a recortar para ver como é que fica. Mas a Maria Eduarda, que gosta de desenhar, carinha aí, Maria Eduarda. Maria Eduarda não, Maria Vitória. Vai gostar de fazer o gatinho, tá? Verdade. Então, aqui também eu vou pular, porque como a gente não vai fazer essa dobradura, então eu vou pular essa parte, tá? Então, a gente vai agora trabalhar com os triângulos. Ó, uma das primeiras figuras que nós classificamos lá em relação a lados dos polígonos são os triângulos. Os triângulos são figuras que têm 3 lados, 3 vértices, 3 ângulos. Então, nós denominamos essas figuras como triângulos. Não necessariamente que os seus lados sejam iguais. De acordo com a medida dos seus lados, nós também classificamos os triângulos. Então, ó, vamos lá, voltando. A gente tem polígonos. Polígonos são figuras geométricas formadas por retas, segmentos de retas que se encontram e formam figuras. O triângulo é uma figura formada por 3 lados. Então, é um polígono formado com 3 lados. Esses 3 lados, se forem todos os lados diferentes, como nesse caso aqui, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Agora, na simbologia matemática, da matemática,
algumas informações, ela vem em forma não é Eu figura, posso ler. pode. Olha aqui. Você vê que esse triângulo aqui tem um tracinho aqui. Esse outro lado tem 2 tracinhos e esse outro lado tem 3 tracinhos. Isso quer dizer que esse lado é diferente desse, porque esse tem um tracinho só, esse tem 2. Então, esse lado é diferente desse. Esse lado tem 2 e esse lado tem 3 tracinhos. Então, esse lado também é diferente desse. Então, eu tenho um triângulo que ele tem 3 lados e todos os 3 são diferentes. Como que eu sei que é diferente, professor? Eu não estou medindo, eu não estou com a régua. O desenho está te informando isso. Por que está informando? Porque aqui tem um tracinho, aqui tem 2 tracinhos e aqui tem 3 tracinhos. Então, todo é um diferente do outro. Todos os 3 lados são diferentes. Quando eu tenho um triângulo, que os 3 lados são diferentes, eu chamo esse triângulo de escaleno. Agora, nós estamos classificando os triângulos de acordo com seus lados. O triângulo que tem 3 lados de medidas diferentes, quer dizer, seus tamanhos são diferentes, ele é chamado de escaleno. Nesse caso aqui, ó, eu tenho um tracinho aqui e outro tracinho aqui. Isso quer dizer, aqui é igual a esse, ó. Esse lado tem uma medida exatamente igual a essa. Eu sei qual que é a medida? Não, não sei. Não estou com régua, não vou medir, eu não preciso saber a medida. Mas eu sei que esse lado é igual a esse por causa dessa informação aqui, ó. Esse tracinho aqui, aqui tem um e aqui tem um. É diferente desse lado que tem 2 tracinhos. Esse lado está dizendo que ele é diferente desse. Esse está dizendo que é igual a esse. Então, eu tenho nesse triângulo, eu tenho lados iguais? Eu tenho lados iguais nesse triângulo? Não. Nenhum lado é igual? Então, vou explicar de novo. Esse tracinho aqui é igual a esse tracinho. Isso na simbologia matemática está dizendo que esse lado é igual a esse lado. Esse é diferente porque esse tem 2. Quantos lados iguais eu tenho nesse triângulo? 3. Não. 2. 2 lados iguais. Isso. 2 lados iguais. Quando eu tenho um triângulo que tem 2 lados iguais, eu tenho um triângulo chamado isósceles. A senhora está falando isso. Isso, olha aqui, ó. Isósceles. Oi. Agora que eu entendi, porque, tipo assim, quando tem só um é porque eles é igual. Isso. E professora, eu não entendi quando tem 3. É a mesma coisa? Não, aqui tá querendo dizer que não, ó, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3. Tem algum igual? Não. Não, são 3 Não. diferentes. Aqui é 1, aqui é 1, aqui é 2. Tem algum igual? Não. Tem, esses 2 são iguais. Ó, um tracinho e um tracinho. Nada a ver. Então, eles são iguais. Agora, observa esse daqui. Aqui tem um traço, aqui tem um traço, aqui tem um traço. Isso quer dizer que esse lado é igual a esse, que é igual a esse. Tá? Se aqui fosse, aqui todos os lados são iguais. São iguais. Aqui eu tenho 2 iguais e um diferente. Aqui eu tenho 3 diferentes. Aqui eu tenho 3 iguais. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. A partir de agora, vocês precisam acostumar com alguns termos. E um dos termos que vai falar mais agora, que geralmente não vai vir a palavra igual, vai vir a palavra congruente.
Eu tenho lados congruentes, ó. Lados, ó, congruentes. A palavra congruente, ela está significando igual. Aqui eu tenho lados diferentes. Aqui eu tenho dois lados congruentes. Ele é um isósceles. Aqui eu tenho um triângulo com 3 lados congruentes. Eu tenho um triângulo equilátero. Pelo nome você já sabe que é 3 lados iguais, ó. Equi é igualdade. Látero. Látero é lado. Equilátero são lados iguais. Triângulo equilátero. Então, o triângulo equilátero, você pode entender que todos os lados dele são congruentes. Olha aí a palavra congruente. Ele tem 3 lados congruentes. Você vai ouvir muito isso agora. E aí você precisa lembrar que congruente é igual. São 3 lados iguais. Ficou claro isso, gente? Sim. Ficou, né? Desculpa, hoje a professora está falando bastante, dá até sono, né? Mas é que a gente precisa avançar e esse conteúdo, ele é mais assim mesmo, ele é mais explicativo. Se a gente estivesse em sala, a gente podia até fazer alguns exemplos, fazer algumas figuras geométricas, ficaria mais fácil. Olha aqui, eu tenho um triângulo. Dentro desse triângulo, tem várias linhas que cortam, formando outros triângulos. Ó, aqui é um triângulo inteiro. Se eu pegar os pontos A, B e C e CA, eu tenho um triângulo. Mas eu posso pegar o A, G, E, A. Forma um triângulo. O G, B, F, G, forma outro triângulo. Eu posso fazer um triângulo do E até o F, até o C, até o E. Formei um triângulo. Eu posso fazer um triângulo do A até o G, até o B, até o A de novo. Eu formo outro triângulo. Então, eu tenho vários triângulos dentro de um triângulo. Você vai colocar aqui 2 triângulos escalenos. Eu tenho vários, tá vendo aqui as respostas? Eu tenho 2 triângulos escalenos. O que é um triângulo escaleno, Emily? Escaleno, professora? Uhum. Nossa. Ah, quando tem 3 lados iguais, professora. Diferentes. O iguais é equilátero. O escaleno são 3 diferentes. Olha aqui. O A, E, G. Esse triângulo aqui, ó, A, E, G, A novamente. Esse triângulo aqui, ó, esse lado, visualmente você já observa, é diferente desse, que é diferente desse. Ele tem 3 lados, todos diferentes. Esse daqui é igual, ó. G, F, F, B e B, G, também tem 3 lados diferentes, ó. Olha esse tamanho, olha esse e olha esse. Todos os 3 lados desse triângulo são diferentes. Então, ele é considerado escaleno. A gente tem aqui alguns exemplos, tá? Aí vocês vão escolher 2 e anotar aí. Agora, Eduardo, um exemplo de um triângulo isósceles. Isósceles é o quê? Eu sei, professora. Que é iguais, sentido igual. Quantos iguais? 2. 2. Dá um exemplo aí de um triângulo isósceles. Isósceles. A, B, G. Isso, aqui do A pro B. Professora, eu sei. A, B e a G. É isso aqui, ó. Esse lado e esse daqui, ó. Esse lado aqui e esse são iguais. Esse daqui é diferente. Então, eu tenho 2 lados iguais. Eu tenho um triângulo
isósceles. E aqui, para vocês colocarem dois triângulos equiláteros. Equiláteros são iguais, tá? É o oposto de escaleno. Escalenos são diferentes e equiláteros são congruentes ou iguais. Nós temos aqui o equilátero ABC, que é essa figura aqui inteira. Esse é um triângulo equilátero. E o CEF, esse triângulo aqui, ó, a metade dele. A metade dele também é um triângulo equilátero. Ó, agora aqui. Então, nós classificamos os triângulos. Pessoal, desculpa, eu não sei que barulho, esse barulho é lá fora, eu não tenho como diminuir, tá? Eu tenho aqui os triângulos, nós classificamos de acordo com a medida dos lados, se ele é escaleno, se ele é isósceles ou se ele é equilátero. Nós classificamos também os triângulos em relação aos seus ângulos. Já fechei aqui. Nós classificamos também os triângulos em relação aos seus ângulos. Por exemplo, nós temos aqui um triângulo. Tá vendo aqui? Essa primeira figura é um triângulo. Fala para mim, aqui tem no encontro dessa reta, com essa reta aqui, eu tenho um quadradinho com pontinho. Que ângulo que é esse? 90. 90. Porque sempre quando é quadradinho, então é 90. Exatamente. Toda vez que tem um quadradinho com pontinho dentro, ele é um ângulo reto, não é isso? Ângulo reto. Sim. Agora aqui, toda vez que eu tenho um triângulo com ângulo de 90 graus, eu tenho um reto ângulo, um retângulo. Olha aqui o nome. Oh, que legal. É um reto, é um ângulo que é um ângulo reto, é um ângulo de 90 graus. Então, esse triângulo aqui, que obrigatoriamente tem um ângulo de 90 graus dentro dele, ele é um triângulo retângulo. Ele é retângulo porque é um ângulo reto, tá? Entendido? Agora aqui, Entendido. Nós estudamos também, na semana retrasada, que os ângulos entre o 0 e o 9 são ângulos o quê? Agudos? Agudos. O triângulo acutângulo, ó, acutângulo é agudo, ângulos agudos. Eu tenho ângulos dentro desse triângulo que todos eles são entre 0 e 90 graus. Ó, 67. Aqui, 56. E aqui, 56. Os três ângulos são menores que 90 graus. Então, são três ângulos agudos. Quando eu tenho um triângulo com três ângulos agudos, eu digo que ele é um triângulo acutângulo. Acutângulo, tá? Aqui, ó. Acutângulo. Então, o triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. O triângulo acutângulo, ele tem os três ângulos agudos. E nós temos o triângulo obtusângulo. Lembra quando nós trabalhamos os ângulos obtusos? Sim. Ângulos obtusos são ângulos que vão de 90 a 180 graus. Não é isso? Maior que 90, menor que 180. Então, toda vez que eu tenho um triângulo, ó, isso é um triângulo, e ele tem um ângulo dentro dele, ó, que é maior que 90. Ó, 123 graus é esse ângulo aqui. Então, ele é um triângulo que tem um ângulo obtuso. Por isso que ele é um triângulo obtusângulo. Então, nós temos o triângulo retângulo, que tem um ângulo reto dentro dele. Nós temos acutângulo,
que tem 3 ângulos agudos. E nós temos o triângulo obtusângulo, que tem um ângulo obtuso. Entendido até aqui ou tá difícil? Não, tá de boa. Tá de boa, né? Tá. Uhum. Aí é um exercício que a gente não tem tempo de fazer, mas estou até mostrando aí, se vocês quiserem já anotar, que ele pede para indicar o triângulo obtusângulo, o acutângulo, e aí depois vocês vão criar numa figura, em uma folha, com lápis e régua, cria uma figura usando somente triângulos. Ele fez um desenho aqui, ó. Esse desenho, ele é todo formado por triângulo, ó. Toda parte que você olhar são triângulos. E aí ele pediu para indicar um triângulo acutângulo. O triângulo acutângulo é um triângulo que tem 3 ângulos agudos, ó. Esse daqui é um triângulo obtusângulo. Esse é o obtusângulo. Esse é o acutângulo, tá? E depois desenhar, fazer uma figura, formar uma figura por triângulos, aí é com vocês, usando uma folha. É difícil, hein, professora? Ah, eu também acho. Gostei desse desenho. Para mim não é difícil. Não, para mim é difícil. Eu não sei se eu conseguiria, Pra não. mim é impossível. Eu acho que para mim também. Olha aqui o ombro dele, ó. Olha o ombro. O ombro Olha dele é isso, um triângulo professora. aqui. Ó. Aqui tem outro Caramba. triângulo. Aqui Olha o o olho ombro. dele, professora. O olho dele são vários triângulos lá dentro. Não, É não interessante, né? Depois, isso quer dizer que ele não... Engraçado que parecem partes arredondadas que não são arredondadas. Porque se são triângulos, não podem ser arredondadas. Por isso que ela é meio... E Ó, ainda parece um... olha a boca dele. Não é redonda, ó. Ela vem O formando olho parece vértices. redondo, mas não é. Parece, mas não é. Ó. Ele vai formando, ó, retas, ó. Aqui uma reta, aqui outra reta, aqui outra reta. Oi? É muito detalhe. É muito É detalhe. facinho de fazer. Ai, eu não sei se eu consigo, não. Depois, vocês vão estar de férias, vocês podem tentar e mostra para mim, tá? Tá. Ajuda até na Vou nota. Vou dar um ponto para quem fizer um desenho assim, mas tem que ficar Aí, triângulos, hein? É, Tá, se ficar feio... Se ficar feio, professora. Não é que é feio. Ele tem Não que tem não é feio ou bonito. A questão não é feio ou bonito. É que é formar. Não, é formar a figura com triângulos. E não pode ter, ó, partes arredondadas. Tá vendo que ele não tem parte arredondada? Tudo Ó, até o nariz não tá? eu já tive uma boa ideia do que fazer. Então, olha, tudo aqui, ó, tudo nele forma esses polígonos de forma de triângulo. É muito interessante. Eu não sou uma pessoa artista o suficiente para isso, tá? Mas vocês são artistas, então aí fica com vocês, tá? É mais é mais para passar para mais por diversão mesmo, tá? O Eduardo é um artista. O Eduardo é um artista? É um artista. É? Sabe por que ele faz as coisas do Free Fire? Ah. Se eu for desenhar um cara em triângulo, vai ficar super feio. Não, você tem que tentar, Eduardo. Pode ser que você... Porque é o que eu falei, não a questão aqui não é o bonito ou feio. É você formar a figura. Esse cara aqui não é bonito. Não, ele até é bonito. Não, ele é bonito Mas sim. é bem feio. Não, Ah, é bonito, ele professora? é bonito. Ele parece, sabe quem que ele parece? Aquele cara que faz o Piratas do Caribe. É verdade. Não parece ele? O cara do Chapeleiro Maluco da Alice no País das Não Maravilhas. sei. Eu nunca vi. O Chapeleiro Maluco do Alice no País das Maravilhas. O Parece. Piratas no Caribe. Ele já fez vários filmes. Parece ele. Eu esqueci o nome dele. Aqui, ó.
É o Johnny Depp, é ele mesmo, é que eu não tinha lido. Ó, ator Johnny Depp, que fez o capitão, o Jack Sparrow. E o Chapeleiro, olha, eu nem tinha lido e lembrei dele. Então, isso quer dizer que a figura está muito bem feita. Não é nem questão de beleza. A figura está tão bem feita que ele realmente identificou o Johnny Depp. Identificou mesmo. Foi a figura que... Ô, professora, não tem aquela beirada sem o cabelo que tá montando assim? Aqui? Ficou meio estranho. É. Mas olha esse detalhe aqui. Até esse detalhe aqui é um triângulo, Eduardo, ó. Muito legal, muito interessante. Gostei. Quem conseguir, parabéns. Agora a gente vai trabalhar em relação aos triângulos. Então, nós vimos em relação à sua medida, que a medida dele, se for a medida dos lados, se os 3 lados forem diferentes, ele é um escaleno. Se ele tiver 2 lados congruentes, ele é um isósceles. Se ele tiver 3 lados congruentes, ele é um equilátero. Em relação ao ângulo do triângulo, se ele tiver um ângulo reto, ele é um triângulo retângulo. Se ele tiver 3 ângulos agudos, ele é um triângulo acutângulo. E se ele tiver um ângulo obtuso, ele é um triângulo obtusângulo. Tá? Esse é o que nós vimos dos triângulos até agora. Agora, o exercício, a apostila lá atrás, em relação à altura do triângulo. Porque a gente não faz não mede a altura do triângulo no seu lado, ó. Eu não posso medir a altura do triângulo por esse lado, porque ele não é uma reta perpendicular. Ele é uma reta meio que de lado, né? Isso daqui não faz a medição da altura. Para fazer a altura, eu tenho que pegar um dos vértices, qualquer um dos vértices, ou A, ou B, ou C, e ligar uma reta até o lado oposto. Ó, eu peguei aqui no caso o lado C, o vértice C. Se eu passar uma reta aqui, ó, passando uma reta aqui, eu tenho a altura desse triângulo. Aqui eu peguei o lado B, quer dizer, qualquer lado que você pegar, o lado B, e tracei uma reta, eu encontro a altura do triângulo aqui. Se eu pegar o vértice A, ele é oposto ao lado CB, ou BC. Eu vou traçar uma reta e eu vou ter a altura desse triângulo, tá? No ângulo retângulo, eu só posso pegar o vértice que fica oposto ao lado maior, ó. O lado maior é esse, eu pego esse vértice e traço uma reta. No obtusângulo também, eu pego uma reta no vértice em que eu tenho o ângulo obtuso e traço uma reta. Isso aqui é para que vocês identifiquem a altura. A gente não trabalha com isso agora, mas a gente vai trabalhar mais na frente, tá? Então, é importante saber como identificar a altura de um triângulo, como que você vai ver onde fica para você conseguir medir a altura do triângulo, tá? Sempre buscando no vértice e o lado oposto, ó. O vértice e o lado oposto. O vértice e o lado oposto. Assim, eu tenho como saber a reta que identifica a altura do triângulo. Isso a gente vai trabalhar mais para frente, tá? Como eu disse, hoje é uma introdução dos polígonos, por isso essa aula é bem falada, porque a gente só está vendo por cima e classificando esses polígonos. Essa atividade aqui, ela é feita com régua e esquadro. Como vocês não têm esquadro, então eu não vou trabalhar essa atividade com vocês, tá?
Vou aqui para a questão 2. A questão 2, ela tem uma malha quadriculada. Ó, cada quadradinho desse, ele é de 1 centímetro. Vocês sabem que quadrado, todos os lados são iguais. Então, é 1 centímetro aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Então, eu sei que esse lado aqui é 1 centímetro cada quadradinho desse. Então, eu consigo medir o lado desse triângulo. Pensa comigo. O primeiro triângulo aqui, o lado AB, quantos quadradinhos tem? Quantos quadradinhos tem nesse primeiro triângulo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Só 10, esse lado aqui, ó, o lado AB. Ó, esse lado AB. Isso. 4. Então, ele tem 4 centímetros. Se cada um é 1 centímetro, esse lado AB tem 4 centímetros. E o lado BC? 5. 5. 5 centímetros. E esse daqui já... Não, esse aqui Cada não dá. quadrado é 1 centímetro. É. Aqui, no caso, eu já não consigo medir esse lado aqui, tá? 1, 2, Mas 3. aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho... ele é maior do que esse daqui que tem 5. Todos os lados dele é uma medida diferente. Esse triângulo, calculando em relação à sua medida de lados, ele é o quê? Escaleno, isósceles ou equilátero? Qual? O primeiro. O primeiro? O primeiro. 1, 2, 3. Como que é 3? Escaleno. Ele é escaleno, porque ele tem 3 lados com medidas diferentes. Então, ele é escaleno. Agora, o segundo aqui, ó. Esse lado tem 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4... Não, aqui não pega assim. Oi. Vou pegar meu carregador e já volto. Ok. Esse triângulo aqui, ele tem 3 lados iguais. Esse lado é igual a esse, que é igual a esse. Ele é um triângulo equilátero. Esse daqui, ele tem 2 lados iguais. Esse lado é igual a esse. Aqui já é diferente, ó, aqui só tem 4. Então, esse daqui tem 2 lados iguais. Ele é um triângulo isósceles. Em relação aos ângulos, vocês podem observar que isso daqui é uma perpendicular, ó, retas perpendiculares. Elas se curvam, elas se encontram, aliás, e formam ângulos de 90 graus. Quando eu formo um ângulo de 90 graus, ele é um retângulo o quê? Ou um triângulo o quê? Retângulo? Retângulo. Quando eu formo esse daqui, o segundo triângulo, ele aqui é um ângulo agudo, aqui é agudo e aqui é agudo. Que triângulo que é esse? Acutângulo? Acutângulo. E esse daqui Aquele tem um... que é agudo? Aqui também é agudo, aqui agudo e aqui agudo. Ele também é um triângulo acutângulo. Então, a gente já respondeu Só eu ali. que tô falando. Então, ninguém hoje quer participar só porque é o último dia de férias, último dia de aula, né? Então, eu tô com a câmera fechada, mas eu tô respondendo, tá? Ok. Olha, nós temos aqui o triângulo ABC em relação ao lado AB, a altura dele, ó, lado AB. Lado AB tem 1, 2, 3, 4... o ângulo,